Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje é desse porta-óculos, é um porta-óculos de mesa. Eu fiz de ursinho, ele é bem facinho de fazer, tem várias etapas, né, mas é fácil de fazer. Ele ficou medindo, ó, de uma pontinha aqui nesse comprimento até do outro lado, 17 centímetros. E aqui, ó, de baixo, na altura até lá em cima, 9 centímetros. Ficou pesando aí em torno de 40 a 45 gramas, tá? Vai depender do seu ponto e vai depender se você coloca ou não a cola no meio, né, das partes embaixo. Eu explico certinho no vídeo. Espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito, já se inscreva, ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos que eu postar, já deixa aquele like e compartilha também, que ajuda bastante o canal, trazer mais vídeo aqui para o canalzinho, tá bom? Então, bora lá para a videoaula? Eu vou usar o fio amigurumi, esses dois tons de marrom, tá? Um mais claro e um mais escuro, que um é para fazer a base, o outro para fazer o focinho, a orelhinha. Um pedacinho de fio preto, um pouquinho de enchimento, agulha de crochê, eu vou usar a número 3, agulha de tapeçaria, alguns marcadores, olhinho de amigurumi, mas caso você não tenha, não tem problema, você pode usar o fio preto para fazer um olhinho, tesourinha e cola pano. Eu vou fazer a base com esse marrom mais escurinho, tá? Ele é a cor castor. Então, vou fazer aqui, ó, uma laçadinha, vou torcer aqui o fio, seguro, e com a agulha eu puxo aqui por dentro dessa alcinha e fiz aqui a minha laçadinha inicial. Eu vou fazer aqui um cordão com 20 correntinhas. Fiz aqui, ó, as 20 correntinhas. Eu vou pular a primeira, vou vir na segunda com ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo para cada correntinha, até eu chegar no final, aqui onde eu iniciei. Para cada correntinha, ó, um ponto baixo. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, fiz até a última correntinha, e aqui nessa última correntinha vai ser onde a gente vai fazer a curva. Então, essa última, ó, já vai fazer parte da minha curva. Então, eu vou pegar um marcador, vou colocar. Se você não tiver marcador, você pode colocar um pedacinho de fio, tá? De outra cor. Ó, coloquei um marcador no meu primeiro ponto da curva e vou fazer mais 3 pontos nesse mesmo espaço. Vou ficar aqui com um total de 4 pontos, ó. Então, já tenho 2, 3, 4. Esse quarto ponto é o último ponto da curva, então eu coloco também um marcador. Eu gosto de trabalhar com marcadores, tá? Tem gente que não coloca, né? Vai só fazendo, mas para eu não me atrapalhar, eu gosto de usar sim os marcadores. Pode ser desse, pode ser um pedacinho de fio. Ó, agora, para cada correntinho, cada ponto aqui, ó, eu vou fazer um ponto. Então, venho aqui, ó, no primeiro, faço um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo. Já vou trabalhar por cima desse fiozinho aqui, para já ficar arrematado certinho. Ó, no próximo, um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo para cada pontinho, até chegar na próxima curva. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Eu vou vir aqui onde eu fiz o meu primeiro ponto. E vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, que esse ponto vai ser o primeiro ponto dessa curva. Então, vou colocar um marcador. Nesse mesmo espacinho, ó, vou fazer mais um ponto baixo, mais um ponto baixo. Então, eu já fiquei aqui com o meu primeiro, que é o que tá o marcador, 1, 2, 3 pontos baixos. Eu iria finalizar, né, neste ponto baixo que está aqui, que seria o primeiro, com pontos baixíssimos. Mas, como eu quero iniciar na lateral, para eu não me atrapalhar aqui na curva, ó, vou vir por cima deste ponto e vou fazer aqui um ponto baixo, para finalizar essa curvinha, tá bom? Não tem problema, ó, não vai dar diferença nenhuma. Eu vou pegar o marcador e colocar aqui no meu quarto ponto aqui da curva. Então, eu sempre coloco o marcador no primeiro e no último, tá? Em todas as carreiras eu vou fazer assim. Agora, eu vou trabalhar em espiral. Essa pontinha de fio aqui, ó, a gente já pode cortar, porque eu já trabalhei por cima dele. Eu vou trabalhar em espiral, tá? Sem fazer
correntinha para subir, para não ficar marcado. Então, aqui venho no primeiro ponto, ó, e já faço o meu primeiro ponto. Para eu saber certinho onde começa a minha carreira, eu vou colocar um marcador de outra cor. Então, eu escolhi 4 marcadores da mesma cor para colocar nos cantos. E onde tem um marcador colorido, vai ser o início da minha carreira. Então, eu terminei, ó, a primeira carreirinha, tá? Que foi essas voltas que eu dei em volta do cordão de correntinha. Vou começar aqui, ó, a minha segunda carreirinha. Então, eu venho, ó, já fiz o meu primeiro ponto, vou para cada pontinho e faço um ponto baixo. Então, faço um ponto baixo para cada pontinho, e quando chegar ali na curva, eu mostro para vocês como vamos fazer a curva. Fiz toda a lateral, cheguei aqui na curva. Então, aqui na curva, como que eu vou fazer? Ó, vou vir aqui onde está o marcador, vou fazer aqui um ponto baixo, já tiro o marcador e coloco nesse primeiro ponto da curva. Nessa carreirinha aqui, ó, nessa volta, eu vou fazer 2 pontos baixos para cada pontinho da curva. Então, vim no primeiro, ó, e faço mais um ponto baixo. Fiz 2 pontos baixos no primeiro, venho aqui no segundo, faço 2 pontos baixos juntos, tá? No mesmo espacinho. Venho aqui no terceiro, 2 pontos baixos. E aqui no quarto, ó, onde tá o marcador, 2 pontos baixos. Já tiro o marcador e coloco aqui, ó, no último, tá? Então, o marcador sempre vai ficar no último aqui no final e no primeiro aqui no início. Agora, aqui na lateral, ó, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponta até chegar na próxima curva. Cheguei aqui, ó, na próxima curva, aonde tá o meu primeiro marcador. Eu vou fazer aqui um ponto baixo. Já vou tirar o marcador, colocar nesse primeiro ponto. Mais um ponto baixo. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Para cada pontinho, ó, eu vou colocar 2 pontos baixos. 1, 2, no mesmo ponto. Vou no terceiro, 1, 2, e aqui no quarto, onde está o marcador, coloco 2 também. 1, 2. Já tiro o marcador e coloco aqui, ó, no meu último pontinho, tá? Nunca esqueça aqui de tirar e colocar o marcador para você não se atrapalhar. Pontinha de fio aqui. Ó, agora a gente vai começar uma nova carreira, porque chegamos aqui onde está o marcador verde. Então, vem aqui onde está esse marcador, faço o meu primeiro ponto baixo da próxima carreira. Tiro e coloco ele nesse ponto. Então, aqui eu sei que é o início da minha carreira. Vou fazer aqui um ponto baixo para cada pontinho por toda essa lateral, até chegar ali na próxima curva. Trabalhei toda a lateral, cheguei aqui, ó, na próxima curva. Então, venho no meu primeiro marcador, faço um ponto baixo, tiro o marcador e coloco nesse ponto. Faço mais um ponto baixo no mesmo espaço. Então, fiz meu aumento, ó, no primeiro espacinho. Agora, o próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo sozinho. No próximo, eu vou fazer o meu aumento, os 2 pontos baixos juntos. Essa carreirinha agora, ela vai ser assim, tá? Ó, no próximo, um ponto baixo sozinho. No próximo, o aumento. Para cada curvinha, a gente vai ficar com 4 aumentos, tá? Porque começamos com 4 pontos baixos. Agora, um ponto baixo sozinho. No próximo, o aumento, que são os 2 pontos baixos juntos. E no último, um ponto baixo sozinho. Já tiro o marcador e coloco nesse ponto. Vou trabalhar agora a lateral, que é um ponto baixo para cada ponto. Vou fazer toda essa lateral com um ponto para cada ponto, e quando chegar nessa curva, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa curva, tá bom? No primeiro, 2 pontos baixos, no segundo, um sozinho, depois 2 pontos baixos, um só, 2 pontos baixos juntos, um só, 2 juntos e um só. Quando chegar ali no finalzinho daquela curva, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, da próxima curva,
Fiz aqui os aumentos certinho e cheguei aqui onde eu vou iniciar minha próxima carreira. Então, vou iniciar da mesma forma, tá? Vou trabalhar em espiral. Venho aqui nesse espacinho onde tá o marcador e faço um ponto baixo. E já coloco o marcador nesse ponto, que é o meu primeiro ponto da próxima carreira. Vou seguir aqui com ponto baixo para cada ponto na lateral, até chegar na próxima curva. Trabalhei essa lateral, cheguei aqui na próxima curva. Então, venho onde está o marcador, faço um ponto baixo e coloco o marcador nesse ponto que eu acabei de fazer, que é o meu primeiro ponto da curva. Então, eu volto no mesmo espacinho e faço o meu aumento. Então, fiquei com 2 pontos baixos no primeiro ponto. Na carreira de baixo, eu fiz 2 pontos baixos juntos, um só, 2 juntos e um só. Agora, nessa carreira, a gente vai ficar com 2 pontos baixos juntos e 2 só. 2 juntos e 2 só. Então, eu comecei com 2 juntos no mesmo ponto. Agora, eu vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, eu fiz 2 pontos baixos sozinho, um para cada ponto. Vou no próximo e faço o aumento, que são os 2 pontos baixos juntos. Agora, novamente, um ponto baixo sozinho, vou lá no próximo, um ponto baixo sozinho. No próximo, vou fazer o meu aumento, que são os 2 pontos baixos juntos. Novamente, 2 pontos baixos sozinho. No próximo, 2 pontos baixos juntos, no mesmo espaço. E finalizo com 2 pontos baixos sozinho. O último é aqui onde está o marcador. Eu já tiro o marcador e coloco nesse ponto que eu acabei de fazer. Então, eu fiz aqui, ó, mais uma curva. Sigo fazendo a lateral. E quando chegar na próxima curva, eu vou fazer o mesmo aumento que eu fiz nesta curva, tá? Que faz parte ainda dessa carreirinha. Eu vou fazer aqui, ó, até eu ficar com um total de 8 carreiras. Então, a gente conta, ó, aqui da primeira carreirinha, ó. Então, nós temos aqui, ó, uma carreira, 2 carreiras, 3 carreiras. Eu tô completando aqui a 4ª carreira e vou fazer depois mais 4 carreiras, tá? Até eu ficar com um total de 8 carreirinhas, tá bom? Não tem segredo, né? Os aumentos vão ser somente nas curvas e vão ser da mesma forma. O primeiro ponto eu coloco 2 pontos juntos e depois eu faço a sequência. Cada carreira vai ser uma sequência de pontos baixos sozinho. Agora, isso que a gente acabou de fazer foram 2 pontos baixos sozinho. Na próxima vão ser 2 pontos baixos juntos, 3 sozinho. Na próxima, 2 pontos baixos juntos, 4 sozinho. E assim eu vou fazendo cada carreira, tá? Eu vou fazer aqui até eu ficar com 8 carreirinhas e já volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz o último ponto da curva, já até cortei aqui um pedaço do fio, vou explicar certinho para vocês. A gente ficou aqui, ó, contando da primeira, a gente sempre conta aqui nessa curva que fica mais fácil. Ó, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, tá bom? 8 carreiras é o suficiente para dar o tamanho do óculos certinho. Sobra um espacinho de um óculos pequeno, então dá até para um óculos maior. Ó, cortei aqui o pedaço do fio, vou soltar da agulha de crochê, eu já vou tirar aqui, ó, esse marcador, que é o meu primeiro ponto, e vou colocar essa ponta de fio aqui, ó, na agulha de tapeçaria. Coloquei aqui a ponta do fio na agulha de tapeçaria, então, eu vou finalizar, ó, essa parte. Aqui é o meu último ponto, que foi o ponto da curva. Então, eu vou vir aqui, ó, vou pular o primeiro ponto, vou vir aqui no segundo, ó, coloco a agulha lá de trás pra frente, passo, vou vir aqui neste ponto, ó, de onde o fio está saindo, passo a agulha aqui por dentro dele e já pego essa alcinha aqui do lado dele, ó. Vou no ponto que eu pulei, na alcinha de trás, e puxo esse fiozinho lá pra trás. Assim fica aquele acabamento perfeito. Agora, é só ajustar o ponto. E olha só,
Fica perfeito o acabamento. Esse fiozinho, eu vou caminhar com ele aqui por trás. Como a gente vai colar duas partes, né? A gente vai fazer duas partes iguais para costurar, né? Costurar uma peça um lado no outro. Então, não tem problema de ficar um fiozinho aqui deste lado. Eu posso até dar um nozinho. Eu vou dar um nozinho aqui, ó. Aperto bem para não ficar tão marcado. E caminho esse fiozinho aqui mais um pouquinho. E já posso cortar aqui o excesso do fio. Deixo uma pontinha, porque depois a gente vai fazer uma outra parte, né? Eu fiz aqui, ó, 8 carreiras, né? Então, eu vou precisar de outra parte exatamente igual a essa, tá bom? Eu já até adiantei aqui, ó. Aproveitei e já adiantei, fiz outra parte igualzinha a essa, só que essa eu não vou cortar. Essa parte a gente vai juntar as duas partes, tá? Uma na outra, e vamos fazer aqui o fechamento, tá? Das partes. Só que antes a gente vai fazer a parte do olhinho, do narizinho, tá bom? O olhinho, eu vou usar o olhinho de amigurumi, mas vocês podem fazer um olhinho, ó, com o fiozinho preto. Vocês podem fazer assim, ó, deixa eu pegar aqui o fiozinho. O fio preto, ele não é muito legal, né, pra ver aqui, mas eu vou dar uma explicadinha pra vocês, porque se vocês não tiverem o olhinho de amigurumi, vocês podem fazer de crochê, não tem problema nenhum. Então, eu vou fazer aqui o anel mágico. Pode fazer na cor preta, num tom de marrom mais claro, marrom mais escuro. Ó, vou fazer aqui, ó, 2 correntinhas e vou trabalhar meios pontos altos aqui dentro. Solta aqui, ó, todas laçadinhas de uma vez. Eu posso fazer aqui 12 meio pontos altos. Se eu achar que o olho tá muito pequenininho, eu faço 14. Se achar que é muito, pode colocar 10, tá bom? Ó, depois, quando a gente fechar, fica o círculo bem certinho. Eu vou fazer uma aqui com 12 e volto aqui para mostrar para vocês como vai ficar. Ó, fiz aqui com 12 meio pontos altos, e se você for fazer com crochê, né, é só fechar com ponto baixíssimo, aqui na onde eu subi as correntinhas, tá? Os 12 pontos eu já contei aqui com as correntinhas, para não ficar tanto ponto. Caso você queira um olho menorzinho, você pode fazer pontos baixos. Achei que assim ficou um tamanho legal também, ó. Ele ficou um pouquinho maior do que o olho de amigurumi que eu vou usar. Vocês podem fazer o meio ponto alto, pode fazer o ponto baixo, tá? Depende da peça que você for fazer, pode fazer até ponto alto para o olho ficar maior. Mas eu vou colocar o meu olhinho de amigurumi, ó. O outro que eu fiz, ó, eu pulei esse pontinho aqui, aí pulei o ponto seguinte e vim aqui no próximo, mas você pode pôr aí a distância que você achar que fica legalzinho. Ó, vou colocar aqui, vou ver. Do outro lado eu faço a mesma coisa, ó. Bem no meinho, tá? Ó, bem nessa carreirinha do meio. Ó, assim, acho que ficou legal. Então, como que eu fiz o meu? Eu peguei e coloquei a pecinha de trás do olho. Essa pecinha, ó, eu coloquei. E peguei um isqueiro, queimei essa parte e apertei bem, tá? Em alguma coisa de metal, para ele dar uma achatada, porque depois, quando a gente for costurar outra parte, né, ele fica volumosinho, mas não tanto. Você pode só pegar o isqueiro, ó, e queimar aqui para amolecer esse plastiquinho e apertar aí numa base de ferro, né, alguma coisa aí, numa pedra, alguma coisa mais dura. Aperta bem para ele achatar essa pontinha, tá bom? Aí vocês fazem aí da forma que vocês acharem melhor. Ou só queima aqui e achata, ou faz igual eu fiz o meu, ó. Coloquei essa tampinha aqui para fechar e vou queimar, tá? Vou apertar bem. Então, vou fazer aqui o meu, ó, e já volto aqui com vocês. Ó, meu olhinho ficou prontinho. Eu queimei a pontinha, tá? Ó, mas eu deixei essa basezinha ali por baixo,
porque eu fico com medo de não dar certo. O que que eu fiz? Eu peguei uma régua de ferro, aí eu queimei aqui a pontinha com o isqueiro, tá? E quando tava bem quente, ele até pega fogo na pontinha. Eu apertei aqui na régua, ó, e você dá uma pressionadinha assim, e ele fica já certinho. Assim, quando você costurar a outra parte, nem vai aparecer, tá bom? Ó, uma maneira bem fácil, se você fizer o olhinho, você vai costurar. Então, você costura normal, tá? Os pontinhos, que vai ficar por dentro também não vai aparecer depois. Agora, antes da gente montar aqui, ó, uma peça aqui em cima da outra, emendar, né? A gente vai fazer o focinho, porque a gente vai costurar, então os fios já vai ficar aqui pro lado de dentro, tá? Então, eu vou deixar essas duas partes, ó, já ali no cantinho, e a gente vai fazer o focinho, mas eu vou fazer com uma outra cor. Para fazer o focinho, eu vou usar esse outro tom mais claro. Então, vou começar com o anel mágico. Vou laçar aqui, ó, em 2 dedos, seguro, puxo o fiozinho e faço uma correntinha só para travar aqui, ó, o anel mágico. E dentro do anel mágico, ó, do lado tá esses 2 fios, eu vou fazer aqui 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz os 6 pontos baixos, ó, vou soltar aqui essa laçadinha, vou pegar a ponta do anel mágico e vou puxar bem. Deixa essa ponta aqui, que depois eu vou dar um nozinho por dentro, porque não vai aparecer depois. Volta aqui na minha laçadinha, e agora eu vou começar a trabalhar em espiral. Então, eu vou usar o marcador novamente. Ó, vou vir no meu primeiro ponto baixo, e vou fazer aqui 2 pontos baixos. Bem apertadinho, ó, deixei bem apertado. Ficou um pouquinho ruim de entrar a agulha. Opa. Deixa eu voltar aqui que já ficou mais folgadinho. Ó, fiz o meu ponto baixo, que é o primeiro da segunda carreira, já coloco o marcador nele. Então, eu volto no mesmo ponto e faço mais um ponto baixo. Vou no próximo ponto, 2 pontos baixos. 1, 2, no mesmo ponto. No próximo, 2 pontos baixos. Nessa carreirinha, eu vou fazer 2 pontos baixos para cada pontinho. Quando chegar lá no finalzinho, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Terminei aqui, ó, os 12 pontos baixos, vou começar a próxima carreira. Então, vou vir aqui onde está o marcador, vou fazer o meu primeiro ponto da próxima carreirinha, ó, já tiro e coloco nesse ponto que eu acabei de fazer, que é o meu primeiro ponto da terceira carreira. Então, nessa carreira, ó, eu vou começar com aumento. Então, já venho aqui e faço mais um ponto baixo. Então, fiquei com 2. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo sozinho. No próximo, 2 pontos baixos juntos, no mesmo espaço. No próximo, um ponto baixo sozinho. No próximo, 2 pontos baixos juntos, no mesmo espaço. E eu vou fazer assim, ó, até chegar no marcador. Cheguei aqui no finalzinho, ó, terminei com um ponto baixo sozinho, porque eu iniciei com 2 pontos baixos. E eu fiquei aqui com um total de 18 pontos baixos. Vou começar a próxima carreira, ó, vou vir onde está o marcador e fazer o meu primeiro ponto da próxima carreira. Já coloco o marcador nele novamente. E agora, nessa carreira, eu vou fazer um ponto para cada ponto, sem aumento nenhum. Vou trabalhar por toda a volta, um ponto baixo para cada ponto baixo. Fiz uma carreira de ponto baixo, sem aumento nenhum. Agora, ó, na próxima carreira, eu vou começar com um ponto baixo. Eu vou fazer uma carreira de diminuição. Então, o primeiro ponto, eu faço um ponto baixo sozinho.
Ó, já tiro aqui o marcador e coloco aqui nesse ponto para eu saber que é aqui que eu iniciei a minha carreirinha. Para eu fazer a diminuição, então, vou fazer um ponto baixo sozinho, uma diminuição, um ponto baixo sozinho, uma diminuição. Então, eu já fiz aqui o meu primeiro ponto baixo, eu venho aqui no próximo, ó, e pego só essa alcinha aqui de fora. Venho no outro, pego só a alcinha de fora, vou lá, puxo o fio, solto essas duas alcinhas, eu já coloco o dedo aqui, ó, aonde eu vou fazer o ponto baixo. Fiquei com duas alcinhas, pego o fio e solto essas duas alcinhas. Então, eu fiz aqui uma diminuição. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. Agora, eu vou no próximo, pego a alcinha de fora, no próximo, a alcinha de fora. Já seguro aqui no próximo ponto. Ó, pego o fio, solto essas duas alcinhas, pego o fio e solto as duas alcinhas. Então, fiz mais uma diminuição. No próximo, um ponto baixo sozinho. Agora, mais uma diminuição. Pego só essa alcinha e pego só essa alcinha, ó. Só as alcinhas aqui de fora. Já seguro aqui o ponto que eu vou fazer depois, para eu não me atrapalhar. Ó, pego o fio, solto essas duas alcinhas, pego o fio e solto as outras duas alcinhas. Venho aqui neste ponto, um ponto baixo. Eu vou fazer assim até chegar no marcador. Cheguei aqui no finalzinho, ó, eu terminei com a diminuição porque eu iniciei com um ponto baixo sozinho. Então, eu vou tirar aqui o marcador, e aqui onde está o marcador, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Faço aqui um baixíssimo, ó, vou cortar um pedacinho do fio. Vou deixar um pedacinho de fio para costurar depois na base. Essa ponta aqui, ó, inicial, eu vou dar um nozinho aqui por dentro, tá? Você pode colocar na agulha de tapeçaria. Eu vou colocar na agulha de tapeçaria que vai ficar mais fácil para eu costurar. Costurar não, né? Para eu dar um nozinho lá dentro. E posso deixar o restante do fio aqui dentro, porque como a gente vai colocar um pouquinho de enchimento, não tem problema esse fio ficar aqui, porque não vai interferir em nada. Até vai ajudar, né, para encher a peça, ó. Um nozinho. Vem aqui no outro ponto e dá mais um nozinho. Ó, vou soltar. E esse vai ser o focinho. Antes da gente for costurar a peça, eu vou fazer a parte preta aqui por cima. Coloquei, ó, um pedaço de fio preto na agulha de tapeçaria e já dei um nó aqui na ponta. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou pular aqui, ó, a primeira carreirinha, eu vou vir aqui na segunda, ó. Pulei a primeira, vim na segunda. Passo o fio e vou passar esse fio bem aqui no meinho, ó, no miolinho do meio. Então, eu já fiz a parte compridinha aqui do focinho. Agora, ó, pra fazer a outra parte, eu vou pular aqui, ó, uma, duas carreirinhas. Então, ó, vem um pouquinho mais pra cima. Quase nada, tá? Só um pouquinho mesmo. Essa pontinha de fio já deixo aqui, eu posso até passar o fio por cima dele, não tem problema. Ó. E eu vou vir aqui também, ó, pulo um, vou lá no próximo. Deixa eu vou até pôr mais pra cá, ó, porque aqui ficou bem a parte da emendinha. Volto lá do outro lado. Ó, ajusto. E agora eu vou dar várias voltas, para ele ficar mais grossinho. Você pode dar aí quantas voltas você achar que tem necessidade, tá? Ó, vai arrumando. Volto novamente, ó. De um lado e do outro. Ó, já dei aqui 3 voltas. Quatro voltas. Posso dar uma volta aqui por cima também, ó. Pra ficar um pouquinho mais altinho. 5 voltas. E só mais uma aqui já tá bom, ó.
6 voltas, tá? Esse eu passo e já deixo lá pra trás, pra gente já fazer o arremate. Então, ficou aqui a parte do focinho, ó. Aquela parte, né, escurinha que fica em cima do focinho. Então, esse fio preto, eu vou dar um nozinho aqui na parte de dentro. Vou cortar o excesso do fio. Ó, dei um nozinho. E vou dar aqui, ó, mais um nozinho. Pra não ter problema de soltar. Corta aqui um pedacinho. Deixo uma pontinha e posso colocar aqui pra dentro. Eu vou colocar um pouquinho de enchimento, tá? Mas bem pouco, não vou pôr muito, porque eu vou deixar pra encher depois, quando a gente estiver quase terminando de costurar, pra não atrapalhar. Acho que até assim ainda ficou muito. Ou se você quiser, você pode deixar pra pôr o enchimento quando estiver quase terminando de costurar, tá bom? Ó, agora essa parte aqui a gente vai costurar na base. Peguei aqui a base, ó. Então, deixa essa parte aqui onde a gente terminou, finalizou aqui a carreira, tá? Vou deixar ela aqui pra cima. E o focinho, ó, eu vou pôr aqui na parte de baixo. Então, essa parte que tem o risquinho vai ficar pra baixo. E eu vou centralizar, ó, aqui no meio. Se você quiser, você pode colocar um alfinete, tá? Pra ver bem certinho, ó. Eu vou colocar a agulha de tapeçaria aqui na ponta pra gente começar a costura. Coloquei aqui, ó, na agulha de tapeçaria, a ponta do fio, e vou centralizar a minha peça, bem aqui no meio, ó. Posso deixar aqui só uma carreirinha, ó, aqui embaixo, tá? Porque a gente vai fazer a emenda, né, nessa última carreirinha. Então, eu deixo aqui, ó, centralizo. Não fica bem centralizadinho, não tem problema, depois você vai ajeitando aqui. Então, aqui, ó, de onde o fio está saindo, eu vou passar o fio lá pra trás. Por isso que é melhor você terminar toda, né, a parte de cima, ó, empurrar o enchimento. Agora, você volta aqui, ó, lá por trás e passa aqui por dentro do ponto. Pode pegar as duas alcinhas, ó. Peraí que eu tô numa posição aqui não muito legal. Ó, posso pegar aqui as duas alcinhas. Volto aqui nessas duas alcinhas. Centralizo aqui novamente, ó. Porque saiu aqui do lugar, né? Eu deixo retinho, narizinho. Ó. Voltei aqui, vou lá na outra e passo pra trás. Então, vou fazer assim, ó. Vou lá por baixo, venho na próxima. Venho aqui na próxima e jogo lá pra trás. Aperto bem, pra ficar bem certinho. Ele tem que ficar assim, ó. Ele não pode ficar achatado, tá? Ele tem que ficar assim em relevo. Eu vou fazer assim, ó, por toda a volta aqui do focinho. Venho lá de trás, ó, jogo aqui no pontinho da frente. Aqui na frente. Ó, vou no próximo ponto e jogo lá pra trás. Deixa eu passar bem aqui, que agora a gente vai descer com o focinho. Quando tiver quase chegando no finalzinho, eu vou voltar aqui com vocês pra gente colocar um pouquinho mais de enchimento, tá bom? Então, deixa eu costurar aqui mais um pedacinho e eu já volto, ó, sempre puxando bem pra ficar bem firme. Ó, ele fica bem firmezinho, tá? Quando estiver chegando lá no finalzinho, eu volto aqui com vocês. Já tô chegando aqui no finalzinho, ó, falta só um pedacinho. Se você colocar e ver que tá torto, você pode tirar, tá? Descosturar e costurar de novo. Até você ver que fica bem retinho. Ó, eu vou colocar aqui com a ponta da agulha de crochê. Com a ponta de trás, né? A ponta mais larguinha. Não precisa ser muito, tá? É só um pouquinho mais pra não ficar muito molengo. Assim já tá bom. É só um pouquinho mesmo. E agora, eu vou terminar a costurinha. Ainda falta aqui, ó, 2 pontinhos. Então, eu venho aqui no próximo, jogo esse fiozinho aqui, ó, lá pra trás. Venho aqui atrás, passo nesse fiozinho
E agora eu vou aqui no próximo, ó, jogo o fiozinho lá pra trás pra gente fazer o arremate lá atrás. Então, eu venho aqui onde eu iniciei, ó, no mesmo pontinho, pra ele não ficar aparecendo muito. Ó, agora é só arrumar aqui. Olha como fica bonitinho, né? Agora, ó, eu vou dar uns nozinhos aqui atrás e cortar aqui o excesso do fio. Posso deixar uma pontinha aqui atrás, porque a gente vai emendar as peças e não vai aparecer. Ó, com essa parte aqui prontinha, e a gente já tem aqui a parte de trás também, agora a gente vai unir essas duas partes. Não vai dar certinho assim, ó, esse com esse, tá, ó, aqui onde que eu... onde ficou o biquinho com esse, porque a gente virou a peça, né? Se fosse de um lado só, ó, daria. Mas como a gente quer deixar avesso com avesso, ó, pra ficar aqui as partes, avesso com avesso, você vai arrumar aqui certinho, ó. Deixa o fiozinho aqui. Você vai arrumar aqui bem certinho. Vai começar a emenda, tá? Você vai começar a emenda aqui, ó, juntando, então você deixa bem certinho. Você pode até, se quiser, colocar um alfinetinho, um marcador de um lado e do outro. Antes de eu fazer aqui a costura, eu vou pôr um pouquinho de cola aqui por baixo. O outro que eu fiz, eu não coloquei antes, e aí ele ficou assim, um pouquinho fofinho assim por dentro, e eu queria que ele ficasse mais retinho. Aí depois eu virei a peça e fiquei colocando cola aqui pelos buraquinhos de trás, tá? Mas para evitar isso, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui na parte de dentro, ó, da peça. E a cola tá quase acabando. Tô usando essa cola pano da Círculo, é uma cola bem boa. Não vou colocar muita, é pouquinha. É só para depois dar uma firmeza e a peça não ficar fofa, tá? Ó, aqui onde tem esses fiozinhos, ó, em volta aqui do olhinho. Como eu já passei do outro lado, essa aqui eu vou passar menos. Eu não passo bem na borda, porque a borda é onde que a gente vai fazer a costura, tá bom? Ó, então eu vou pegar aqui, ó, com o olhinho aqui pra cima. Vou juntar aqui as peças. Deixo aqui bem certinha. Como a gente fez a peça do mesmo tamanho, dá certinho depois na hora de fazer a costura. Pra costurar, eu vou fazer pontos baixos. Ó, então aqui eu finalizei. Então, já venho aqui, ó, no próximo ponto. Deixo bem retinho aqui, pra não ter problema. Você tenta deixar mais reto aqui nas laterais, tá? Nos cantos. Porque a lateral é mais fácil de dar certinho. Então, eu venho aqui, ó, no próximo ponto. E vou lá do outro lado e já pego o ponto que tá bem no rumo também, ó. Peguei os dois pontos. Puxo e faço um ponto baixo. Essa carreira, ela vai ser toda assim, tá? Só pontos baixos, ó, pegando um lado, aí vou lá no outro, ó, e pego o outro lado. Peguei as duas alcinhas de cada lado. Puxo e faço um ponto baixo. Não vai ter aumento nenhum, tá? Apenas um ponto baixo para cada pontinho. É só para unir os dois lados. Ó, um ponto baixo, eu venho aqui no próximo, eu posso abrir aqui, ó, vou lá no próximo, para não ficar nem um pontinho para trás. Um ponto baixo, ó, venho no próximo, um ponto baixo, vou lá do outro lado, pego aqui as duas alcinhas, ó, do próximo, puxo o fio e faço um ponto baixo. E eu vou fazer assim, ó, até chegar aqui aonde eu iniciei a minha emenda, tá bom? Vou fazer assim por toda a volta, sem aumento nenhum. Já estou chegando aqui no finalzinho, ó. Eu fiz ponto baixo para emendar as duas partes e fui colocando mais um pouquinho de cola conforme eu fui fechando, tá? Porque aquela cola que eu coloquei foi bem pouquinho e ela secou rapidinho. Então, eu fui colocando, fui fechando um pedacinho, colocando um pouquinho de cola. E agora, ó, cheguei aqui no finalzinho, falta 2 pontinhos, ó. Então, eu pego aqui, vou lá atrás, puxo o fio, ó, emendo as duas partes com um ponto baixo. E venho aqui neste ponto e pego o último aqui de trás, ó. Nas duas alcinhas, ó. Deu certinho, tá? Se você não pular nenhum, dá certinho. Então, ó, eu finalizei a emenda das duas partes. Depois, ó, você aperta bem
pra cola ficar bem retinha, tá? Mas antes a gente vai continuar fazendo aqui a lateral. Agora, a gente vai subir aqui 3 carreiras de pontos baixos em cima de ponto baixo, só para dar uma alturinha, tá? 3 carreiras com essa cor e a última carreira eu vou fazer com a mesma cor do focinho. Então, ó, eu já venho aqui no próximo ponto, vou fazer meu primeiro ponto. Eu vou colocar um marcador pra gente saber que aqui é o início da minha carreira, porque eu vou trabalhar também em espiral. Eu vou pegar um outro marcador, ó, e colocar aqui. Este azul eu não vou tirar. Eu vou deixar aqui só pra gente fazer a contagem das carreiras, tá? Aonde tá o marcador é o início da minha primeira carreira. Eu vou deixar ele aqui pra eu contar 3 carreiras, tá bom? Eu só vou mudar esse verde. A cada carreira eu vou mudando e colocando ele no primeiro ponto. Então, ó, eu fiz o primeiro ponto baixo, agora eu venho aqui no próximo, um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, não vai ter aumento nenhum, é apenas ponto em cima de ponto. Ó, vou fazer ponto em cima de ponto, sem aumento nenhum, por toda a volta. Quando eu chegar aqui, ó, eu vou deixar esse marcador azul, vou tirar o verde, fazer o meu primeiro ponto baixo da próxima carreira e colocar o marcador verde no meu primeiro ponto. E vou fazer assim até eu ficar com 3 carreiras, ó. Então, aqui tô na primeira carreira, vou fazer mais uma, 2. Quando eu chegar no finalzinho da terceira carreira com essa cor, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho. Então, fiz o último ponto aqui do lado do marcador. E pra gente não errar, ó, por isso que eu deixo esse marcador aqui, ó. Esse marcador foi a primeira carreira, depois a segunda carreira, terceira carreira. Aí não tem erro, tá? Então, já posso tirar aqui os marcadores. Eu vou fazer aquele acabamentinho perfeito. Então, eu corto aqui um pedacinho do fio. Porque a última carreirinha eu vou fazer com a mesma cor que eu fiz aqui do focinho e a mesma cor que eu vou fazer as orelhinhas. Então, eu coloco aqui, ó, a pontinha do fio na agulha de tapeçaria. Deixa eu ver se eu consigo, né? De primeira, porque é um trabalho para colocar. Ó, deu certo. Então, eu venho aqui, ó. Vou colocar aqui bem de pertinho. Ó, aqui. Eu vou pular aqui o primeiro ponto, venho no segundo com a agulha de trás para frente. E vou aqui de onde o fio está saindo, ó, passo nessa alcinha, já pego essa alcinha aqui do lado do ponto baixo e vou neste ponto que eu pulei, ó, só naquela alcinha de trás, passo por baixo dele e jogo o fiozinho lá para trás. Agora é só ajustar o ponto e olha só, fica um acabamento perfeito. Essa ponta de fio, ó, eu vou caminhar com ela entre alguns pontinhos. Não vou dar nós aqui, tá? Nó aqui atrás. Quando chegar ali embaixo, onde a gente fez a emenda das partes, eu jogo esse fiozinho lá pra dentro. E corto a pontinha, o excesso. Ó, cheguei aqui na parte, então eu vou passar aqui por dentro desse pontinho. Já vou jogar ele, ó, lá por dentro. Corto aqui o excesso. Depois, quando a colinha secar, a colinha já fica por cima desse fiozinho e vai dar tudo certo. Ó, não precisa ser muito alto, tá? Porque é só pra gente apoiar aqui o óculos, então não precisa ter altura, tá? É só uma basezinha pra não ficar reto. Agora, ó, a outra carreirinha a gente vai fazer com a mesma cor que a gente fez o focinho. Então, não tem segredo nenhum. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui mais pra ficar certinho. Ó, deixo um pedacinho de fio para eu arrematar depois, laço, e vou vir aqui em qualquer pontinho, tá? Vou vir mais ou menos aqui onde eu terminei, ó. Então, eu venho aqui no meu ponto e faço um ponto baixo. Vai ser a mesma coisa, tá? Não vai ter aumento nenhum, é apenas um ponto baixo para cada ponto. Eu apenas mudei a cor. Ó, essa ponta de fio, vou deixar aqui, que eu vou caminhar depois ela lá por trás. E vou aqui, ó, em cada ponto, eu faço um ponto baixo. Cada ponto, um ponto baixo. E vou fazer assim até chegar no finalzinho da carreira.
Fiz toda a volta, ó, com esse fio mais claro. E vou fechar também com aquele acabamentinho perfeito. Então, eu vou pegar aqui, ó, e cortar um pedacinho do fio. Vou tirar aqui, ó, da agulha de tapeçaria, ou da agulha de crochê. E vou colocar na agulha de tapeçaria. Pra eu fazer o acabamentinho perfeito. Ó, passei o fio, vou fazer da mesma forma, tá? Vou pular aqui um ponto, venho no próximo, ó, de trás pra frente, passo o fio. E aqui, ó, de onde o fio está saindo, eu pego essas duas laçadinhas. Vou neste ponto que eu pulei e jogo esse fiozinho, ó, lá pra trás. Ajusto e olha só, fica um acabamentinho perfeito. Essa ponta de fio, eu vou caminhar ela por alguns pontos. Aqui nessa parte de cima, ó, onde que é o fio da mesma cor. Então, eu caminho aqui, se você quiser pode dar algum nozinho. Eu vou caminhar por um bom pedaço, depois vou cortar o excesso, colocar um pinguinho de cola na ponta e vou fazer a mesma coisa com esse outro fio aqui do outro lado. Vou colocar na agulha e caminhar ele aqui pro outro lado, tá bom? E a gente já vai fazer agora a parte da orelha, as orelhinhas. Fiz aqui, ó, o acabamento, ficou bem certinho. Ó, eu vou apertar bem aqui pra cola ficar bem espalhadinha, tá? Vou deixar ali do ladinho, olha como ficou bem bonitinho. Vou deixar ali do ladinho e agora a gente vai começar a orelhinha. A orelhinha a gente vai fazer duas peças iguais, tá? Então, vou ensinar a fazer uma, depois vocês vão repetir outra igualzinho. Então, vou fazer aqui o anel mágico, vou puxar o fio e vou fazer aqui uma correntinha. Aperto bem só para travar. Então, vou aqui do lado do que tem os dois fios, vou fazer um total aqui de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou soltar, vou fechar aqui, ó, o anel mágico. Essa ponta de fio, ó, eu vou deixar ela aqui porque eu já vou trabalhar por cima dela, tá? Porque como a orelhinha vai aparecer a parte de trás, então eu já vou trabalhar por cima dela para não ficar nozinhos depois aqui atrás da peça. Vou voltar aqui na minha laçadinha, já vou deixar um marcador aqui, que agora eu vou colocar o marcador. Então, venho no meu primeiro ponto, ó, e faço um ponto baixo. Vou trabalhar em espiral. Então, esse é o meu primeiro ponto da próxima carreira. Coloco o marcador. Já tô trabalhando aqui, ó, por cima desse fiozinho. Vou voltar no mesmo ponto, fazer mais um ponto baixo. Então, para essa próxima carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto. Vou no próximo, 2 pontos baixos juntos. No próximo, 2 pontos baixos juntos. E quando chegar no finalzinho da carreira, eu vou ficar com um total de 12 pontos baixos. Cheguei no finalzinho, ó, fiquei aqui com um total de 12 pontos baixos. Então, eu vou aqui onde está o meu marcador e vou fazer o meu primeiro ponto baixo da próxima carreira. Já tiro e coloco nesse ponto que eu acabei de fazer. Então, esse é o primeiro ponto da próxima carreirinha. Essa próxima carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos juntos, no mesmo ponto, no outro um ponto baixo sozinho. Então, eu volto aqui onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo e faço mais um ponto baixo. Então, iniciei com 2 pontos baixos. Vou no próximo ponto, um ponto baixo sozinho. No próximo, faço o aumento novamente. 2 pontos baixos juntos. No mesmo espaço. No próximo, um ponto baixo sozinho. E eu vou fazer assim até o finalzinho. E quando eu chegar lá no finalzinho da carreira, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Cheguei aqui no finalzinho, ó, terminei com um ponto baixo sozinho, porque eu iniciei com 2. Essa pontinha de fio eu vou deixar lá atrás pra gente cortar depois. Vou vir aqui onde tá o meu marcador e vou fazer o primeiro ponto da próxima carreira. Então, eu faço aqui, ó, um ponto baixo e já coloco o marcador nesse ponto que eu acabei de fazer. Esse é o primeiro ponto da próxima carreira. Vou começar aqui, ó, com aumento. Então, fiz 2 pontos baixos, um para cada ponto. Agora, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos sozinho, um em cada ponto. 1, 2. No próximo, eu faço 2 pontos baixos juntos, no mesmo ponto.
Novamente, uma sequência de 2 pontos baixos sozinho. 1, 2, um para cada ponto. Eu vou fazer assim até chegar no marcador, e quando eu chegar aqui no finalzinho, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, fiquei com 24 pontos baixos. A próxima carreira, eu vou fazer apenas um ponto baixo para cada ponto, sem aumento nenhum. Então, eu venho aqui onde está o marcador, faço meu primeiro ponto e coloco novamente o marcador, que é para eu não me atrapalhar onde que vai ser aqui o finalzinho da carreira. Agora, eu vou fazer um pontinho para cada ponto, sem aumento nenhum. Essa carreira é para ela dar uma leve emborcadinha, tá bom? Que ela tem que ficar assim um pouquinho emborcadinha. Então, vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto, até chegar no marcador novamente. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz um ponto baixo para cada ponto. Eu já vou tirar aqui o marcador, não vou precisar mais. E aqui onde estava o marcador, eu faço um ponto baixíssimo. Então, finalizei, ó, ele fica assim, levemente emborcadinho. Eu vou cortar um pedacinho, tá? Não precisa ser muito grande, ó. Mais ou menos aqui uns 20 centímetros, que é pra gente costurar na base. Ó, fiz aqui a primeira orelhinha e vou fazer outra peça exatamente igual a essa. As duas orelhinhas, ó, prontinha. Você vai posicionar onde você quer. Eu costurei elas, ó, bem aqui no rumo do olho, tá? Pra ficar mais fácil, né? Você pode colocar um pouquinho mais longe, um pouquinho mais perto. Aí você escolhe onde você quer colocar sua peça. Então, ó, já coloquei aqui na agulha de tapeçaria. E pra costurar, eu vou fazer de uma forma bem facinha. Vou deixar essa parte aqui onde eu vou iniciar a costura, e vou costurar 4 pontos. Então, ó, eu vou sair, como tá saindo aqui de cima, né, ó, eu vou vir aqui, ó, em um ponto, passo a agulha, vou costurar igual eu costurei lá a parte do narizinho, ó, passo por dentro, ó, das duas, subo. Volto aqui, ó, nas duas alcinhas de cima, nas duas alcinhas de baixo, e vou aqui novamente, ó, no próximo, subo. Vou fazer mais um pontinho. Quero que ele fique mais fechadinho. Ó, assim pra mim já tá bom. Ajusto bem o ponto, sem apertar muito pra não ficar repuxado. E eu posso voltar, ó. Eu vou voltar pra ficar um pouquinho mais reforçado. Ó, uma maneira bem facinho. Se você quiser, você pode colar também. Mas eu acho que assim, ó, não dá trabalho nenhum. Que eu venho bem no pezinho, ó, de onde eu iniciei. Puxa esse fiozinho aqui pra baixo. Joga esse fiozinho lá pra trás, ajusto, e olha como que ficou bem certinho. Porque a orelhinha, ela vai ficar assim, meio deitadinha. Então, esse fiozinho aqui, ó, eu vou caminhar aqui entre os pontinhos. Caso você queira, você pode dar um nozinho aqui na parte de baixo, tá? Eu não gosto de dar nós, então eu vou caminhar aqui por vários pontinhos. Depois vou cortar aqui o excesso do fio. Se precisar, eu coloco um pouquinho de cola. Ó, depois é só arrumar bem. Então, eu coloquei esse e vou colocar esse outro, ó. Vou posicionar mais ou menos aqui, ó, no mesmo rumo, tá bom? Da mesma forma que eu coloquei esse, eu vou colocar esse. E depois eu já vou voltar aqui com a peça prontinha pra vocês. Já ficou prontinho, olha só que gracinha. Fica um tamanho ótimo, ó, cabe o óculos bem certinho. Esse eu já tinha feito, tá? E esse é o que eu gravei o vídeo com vocês. Ele ficou pesando depois de prontinho, em torno aí de 40 a 45 gramas. Depende muito da cola, né? A quantidade de cola que você vai usar na base. Esse ficou com 40 gramas, esse com 44. Provavelmente esse eu coloquei um pouquinho mais de cola. Ele ficou medindo aqui, ó, de uma pontinha até aqui do outro lado, 17 centímetros. E na altura ficou aqui em torno de 9 centímetros. Essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E em breve eu volto com mais vídeo para vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!